Olá amigos! As versões mais utilizadas são aquelas com motor básico a gasolina de 4 cilindros e 2,4 litros, 175 cavalos-vapor. V6S atmosféricos com capacidade de 2,7 litros, 185 cavalos-vapor, e 3,5 litros, 235 cavalos-vapor, foram oferecidos antes do restyling. Após a atualização do modelo, eles foram substituídos por um V6 de 3,6 litros, 283 cavalos-vapor. O motor diesel de 2,0 litros é desenvolvido pela Volkswagen. Antes do restyling, desenvolvia 140 cavalos-vapor e desde 2011 a 170 CV. O 2,4 é o único motor no portfólio da Journey onde as folgas das válvulas são ajustadas mecanicamente, selecionando hastes. Os demais motores estão equipados com compensadores hidráulicos. A necessidade de ajustes pode ser necessária somente após 200 a 250 mil km. A transmissão de temporização é do tipo corrente. A cadeia geralmente percorre mais de 300 mil km. Após 100 a 150 mil km, a válvula borboleta pode falhar. As engrenagens plásticas desgastam-se e ocasionalmente a parte eletrónica falha. Você pode encontrar uma opção mais barata na internet, um kit de reparo com engrenagens de metal. Com alta quilometragem, o consumo de óleo aumenta. Normalmente é suficiente substituir as vedações da haste da válvula desgastadas. Se isso não ajudar, você terá que substituir os anéis do pistão presos. Uma corrente de distribuição é usada para acionar a corrente de distribuição. A corrente em si é bastante durável, mas o tensor de uma das correntes da árvore de cames pode falhar prematuramente. Durante a operação, há casos em que o anticongelante desaparece sem deixar vestígios. Normalmente as juntas do cabeçote são as culpadas. Às vezes, as próprias cabeças dos blocos precisam ser reparadas. O radiador de óleo vaza frequentemente. O mecanismo de distribuição de gás é acionado por uma correia dentada. Nas primeiras cópias, os balancins e compensadores hidráulicos podiam chacoalhar. O V6 da família Pentastar é caracterizado pelo problema do atual resfriador de óleo. Petróleo é encontrado no colapso do bloco. A troca das juntas nem sempre ajuda, pois o trocador de calor é feito de plástico, que se deforma com o tempo, após 100 a 120 mil km. Em 2014, o radiador de óleo foi modernizado, mas o problema não foi totalmente eliminado. Nos motores montados antes do segundo trimestre de 2013, ocorreram casos de reparos por travamento dos balancins, o que contribuiu para o desgaste do compensador hidráulico correspondente e do eixo de comando. Todos os motores diesel foram equipados com um filtro de partículas, que muitas vezes permanece operacional até 300 mil km. Acionamento de distribuição correia. O turbo diesel de 2 litros é um análogo do Volkswagen BKD com bomba injetora. Ele também sofria com o problema de desgaste prematuro do acionamento hexagonal da bomba de óleo, que causava falta de óleo no motor. Recomenda-se atualizar o hexágono preventivamente após 100 mil km. A cada 50 a 100 mil km a válvula de ventilação do cárter PCV deve ser substituída. Devido a uma válvula com defeito, o óleo começa a pressionar. As montagens da unidade de potência de fábrica geralmente são entregues perto de 150 a 200 mil km. Um pouco mais tarde, o radiador pode vazar. Às vezes, a ventoinha do radiador falha e o fusível térmico falha. A doença é mais típica nas versões diesel. A gasolina 2,4 básica estava disponível com uma transmissão manual MPT 355 de 5 velocidades ou com a transmissão automática 4.1TE de 4 velocidades da própria Chrysler. Os V6S a gasolina foram combinados exclusivamente com um 6.1TE automático de 6 velocidades. O 2,0 CRD foi acoplado a uma transmissão manual Aisin BG6 de 6 velocidades ou a uma transmissão automatizada Getrag DCT de 6 velocidades. Após o restyling, o robô deu lugar ao clássico 6.1TE automático de 6 velocidades. A transmissão automática de 4 velocidades é considerada bastante durável e muitas vezes chega a 500 mil km sem reparos. A principal condição é a renovação regular do óleo a cada 30 mil km. As primeiras avarias começam a ocorrer após 250 a 300 mil km, os sensores ou a unidade solenoide falham. A arma de fogo automática de 6 velocidades é uma versão atualizada do 4.1TE de 4 velocidades. Infelizmente, acabou sendo menos confiável. Alguns proprietários sofrem choques ao mudar de marcha devido a solenoides presos. Às vezes a unidade hidráulica falha. Ocasionalmente, ocorre um problema mais sério, a destruição da carcaça do tambor da embreagem baixa dentro da caixa.
Um robô de dupla embreagem úmida de 6 velocidades pode exigir reparos caros após 100 a 150 mil km. O motivo é o afundamento dos amortecedores da embreagem e a destruição das inserções plásticas, retentores. Quando fragmentos de plástico entram no corpo da válvula e nos solenoides, eles causam interrupções no funcionamento da caixa, o que acelera o desgaste de seus componentes. Às vezes, a unidade de controle do TCM também fica caprichosa. Os proprietários nem sempre conseguem encontrar rapidamente um serviço qualificado capaz de restaurar o robô. A tração integral estava disponível apenas para Journey com 6 carros-chefe, antes do restyling, com 3, 5,235 avos de cavalo-vapor e depois, com 3, 6,283 avos de cavalo-vapor. Problemas com o sistema de tração integral não são comuns. Incidentes ocasionais envolvem o acoplamento do eixo traseiro. Em uma situação crítica, a embreagem do Hyundai Santa Fe de segunda geração salva você. Também é criado por Borg Warner. O corpo da embreagem é diferente, mas os componentes internos são quase completamente idênticos. O eixo dianteiro do Dodge Journey possui suportes Massey Pearson e o eixo traseiro possui um design multilink. Os blocos silenciosos originais e as juntas esféricas dos braços dianteiros tiveram que ser atualizados após 80 a 120 mil km. Os blocos silenciosos das alavancas traseiras poderiam ter durado um pouco mais. Os amortecedores podem ficar inutilizáveis após 100 mil km. Os rolamentos das rodas percorrem 100 a 150 mil km e são substituídos em conjunto com o cubo. As juntas homocinéticas internas às vezes se fazem sentir após 150 a 200 mil km. Eles vêm completos com unidades. O rolamento externo do semi-eixo direito, exceto 2,4 antes de 2010, pode tornar-se barulhento após 100 a 150 mil km. Em veículos mais antigos, às vezes você tem que lidar com o travamento dos freios. Por exemplo, devido à corrosão da fixação metálica do amortecedor dianteiro. O metal incha, a mangueira do freio fica presa e a pinça emperra. Outra razão é a corrosão do pistão da pinça do freio. Este defeito é mais típico das pinças do eixo traseiro. Após 200 a 250 mil km, a cremalheira da direção pode vazar. Após 10 a 12 anos de operação, alguns Dodge Journey apresentam corrosão na área das cavas das rodas traseiras e nas maçanetas das portas. Com o tempo, o cabo da coluna de direção falha, o sinal sonoro desaparece, o airbag e a lâmpada de falha do ESP acendem. Também é necessário substituir um motor do limpador de para-brisa com defeito. Após 150 a 200 mil km é necessário atualizar a embreagem de avanço do gerador. Com o tempo, o sistema de ar-condicionado pode apresentar vazamentos. Os tubos do circuito traseiro apodrecem, geralmente nos pontos de montagem, na área das cavas das rodas traseiras. Com o tempo, o radiador do ar-condicionado também se desgasta. E depois de 200 a 250 mil km, e o radiador do aquecedor vai entupir. Às vezes, o servo-acionamento do amortecedor do ar-condicionado falha. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.